Pois é, mas vários institutos têm feito levantamentos, né? E são levantamentos que revelam algo que há tanto tempo os nossos comentaristas já trazem aqui. É muito curioso isso. Parece que muitos caíram na real a partir da operação, mas também dessas muitas pesquisas que foram realizadas. Enquanto o governo rejeita classificar facções como terroristas, pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quest, feita no Rio de Janeiro, após a mega operação, revelou que 72% dos fluminenses defendem a equiparação. O debate acerca do tema foi retomado e aponta que a maior parte da população quer um combate mais rígido ao crime organizado. Esse mesmo estudo também revela que 78% dos moradores do Rio acreditam que a polícia prende os criminosos, enquanto a justiça os coloca em liberdade, e que esse seria um dos principais problemas da segurança pública. Devido a isso, a oposição realiza uma ofensiva no Congresso para aprovar projetos voltados ao combate ao crime organizado, como que equipara facções a terroristas. O texto será relatado por Guilherme Derrite, que vai se licenciar do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo durante os debates. Passar para o Mota, que por muito tempo sempre se disse uma pessoa reticente, principalmente sobre a maneira como as pesquisas são realizadas, mas essas últimas revelam algo muito importante nesse debate, né, Mota? Parece que, inclusive, os institutos tiveram de ir nas comunidades para saber dessas pessoas o que elas pensam sobre as operações. E o resultado nós pudemos acompanhar nos últimos dias, né, Mota? Candiato, eu não acredito em pesquisas. Eu recebo todas essas pesquisas de opinião com um grau de ceticismo máximo, porque eu vivo no Rio de Janeiro. Eu não me lembro de uma época em que a população do Rio de Janeiro não apoiasse ações contra o crime. Eu conheço muitas pessoas que moram em áreas dominadas pelo narcotráfico. Nenhuma delas é a favor do domínio do narcotráfico. A aprovação das ações da polícia contra o crime são de 100%, a menos que você tenha algum interesse na atividade criminosa. Senão é inconcebível que alguém que mora nesses lugares seja a favor dos traficantes e contra a polícia. Essa semana eu recebi um e-mail de uma moça que eu conheço há algum tempo, chamada Camila, e que morava numa comunidade, até ter oportunidade de sair de lá, se casou, foi morar em outro lugar. Ela mandou o relato dela, a gente precisa um dia ler aqui, porque ela diz isso. A minha vida inteira foi uma vida de medo, de tensão, de terror. Ela morava numa casa e em várias madrugadas ouvia barulhos, eram traficantes, bandidos que subiam no teto da casa dela para ficar combinando transações ou usando drogas. E o que eles podiam fazer? Nada. A rotina dela era sair de casa e antes de voltar, ela tinha sempre que consultar para ver se estava acontecendo algum tiroteio, alguma atividade criminosa. Então não há absolutamente nenhuma novidade nessa pesquisa. O carioca chegou a um ponto de saturação total 20 anos atrás. Acontece que desta vez, por uma combinação de razões, uma das quais foi aquela declaração que merecia um Oscar do governo federal, né, que o traficante é apenas uma vítima do usuário, combinado com a ocorrência dessa operação e com a articulação do governo do estado do Rio de Janeiro e das polícias, colocou as vozes defensoras de bandidos numa sinuca de bico. Elas não tinham mais o que fazer a não ser reconhecer essa realidade. O que a gente está vendo agora são pessoas, entidades, forças políticas que sempre atacaram a polícia, tentando encontrar um jeito de dar uma volta na narrativa para criar algum benefício político com isso, com vistas às eleições do ano que vem. E aí encontraram também uma forma de enfiar ideologia nessa pesquisa. Olha, em quem você votou, aí então você faz uma ligação da posição política. Olha, não pode existir nenhuma explicação para a pessoa ser a favor de bandido. Ontem foi assassinada uma jovem com um tiro na cabeça em São Paulo. Anteontem foi aqui no Rio de Janeiro.
Como é que se consegue considerar uma coisa dessa como normal? Então, o Rio de Janeiro e o Brasil não podem perder a oportunidade criada por essa operação. Isso não depende de nenhuma pesquisa. Isso só depende de reconhecer a realidade que está diante dos nossos olhos. Pois é, mas há tanto tempo a gente debate isso aqui na programação da Jovem Pan, né, Dávila? E parece que essas pesquisas elas reforçam essa tese e pressionam os parlamentares para promoverem essas alterações. Uma das perguntas feitas pela Genial Quest, aqueles que foram entrevistados, em relação à equiparação dos faccionados com o terrorismo, né? As facções como grupos terroristas. Parece que essa é uma ideia antes refutada pelo governo federal. Isso ganha força no Congresso para que haja essa equiparação, né, Dávila? É importante, isso é parte da solução do problema, que é o endurecimento de penas. Mas o fato é que nós precisamos dessa insatisfação gigantesca da população em relação à falta de segurança pública para acelerar a aprovação de matérias que tem a ver com o endurecimento de penas, com o combate ao crime organizado e também da segurança pública. São duas coisas paralelas, não dá para misturar os dois temas. Mas o Mota trouxe uma coisa importante aqui. Toda vez que a insatisfação da opinião pública toma um vulto e deixa de ser passageira, ela se torna uma força política de pressão. Foi assim, Caniato, que demorou mais de 20 anos para o Brasil combater a inflação. Inflação sempre lá. Aliás, a crença no início dos anos 80 é que a inflação está aqui para sempre. Está que nem o Cristo Redentor. Olha, isso aqui está para sempre, nós temos que aprender a conviver com a inflação, não tem saída. É uma coisa cultural do Brasil conviver com a inflação. Então, qualquer plano de governo era feito para como conviver com a inflação e diminuir a inflação, mas erradicar a inflação, acabar com a inflação, isso parecia uma utopia. Aí o que acontece? Você tem um governo que reúne excelentes economistas com as ideias certas e fazem um plano econômico e explicam para a população como é que aquele plano vai funcionar. Tem aderência total, enquanto o PT, naquele tempo, chamava o Plano Real de estelionato eleitoral, porque viu que resolvia o problema que mais afetava a vida de todos os brasileiros, principalmente os de baixa renda, que era a inflação. O mesmo tipo de coisa começa a ocorrer agora com a segurança pública. Chega uma hora que, gente, larga a mão desse negócio de esquerda, direita, a gente precisa resolver esse problema que tira 40 mil vidas por ano, que não deixa a gente morar em paz na comunidade. Então, eu acho que se nós tivermos agora liderança política em torno de medidas concretas para atender esse desejo da população que deixou de ser uma coisa passageira e passa a ser uma coisa permanente, como foi a inflação, nós temos sim chance de aprovar medidas fundamentais para começar a combater o crime organizado e evitar que o Brasil se torne um narco-estado. Pois é, e essa é a pergunta da nossa enquete do dia. Você defende mudanças na legislação para equiparar facções como grupos terroristas? Vote em jovempan.com.br e também no nosso YouTube. Os pingos nos is. No chat tem também a pergunta publicada. Seria muito legal se você participasse. Você, Beraldo, essa é uma parte da discussão, né? A mudança de status, essa mudança de classificação de facções como terroristas. Para além da questão que envolve a nomenclatura, tem um aumento importante da pena, né? Isso aumentaria o custo para o criminoso, poderia afugentar aquele que em algum momento desconsidera porque entende que, por bom comportamento, 2, 3 aninhos eu saio de lá e bora para frente. Tem vários problemas, né, que essa mudança não resolve. Então, primeiro, a gente observar a população se manifestando a favor da classificação desses grupos como grupos terroristas é uma reação esperada, natural, né? As pessoas entendem que grupos terroristas, Osama Bin Laden,
né, com a Al-Qaeda e outros grupos terroristas que são combatidos aí por forças internacionais, e as pessoas, a cidadã comum, estão vendo que essas pessoas, esses grupos estão realmente fazendo o terror na vida das cidades. Então, na cabeça delas, o subconsciente diz, não, realmente são grupos terroristas, eles provocam o mal que, pelo que eu li, pelo que eu ouvi dizer, o Osama Bin Laden, a Al-Qaeda causavam lá nos territórios em que eles atuavam. Agora, o que de fato isso resolve? Não resolve nada. Por quê? Você vai pegar esses criminosos, vai jogar num sistema carcerário. Primeiro, eles serão submetidos a um julgamento com as mesmas leis que aí existem. E aí você vai ter sempre aquela dúvida, né? O juiz que libera o mesmo ladrão criminoso 84 vezes, sob o argumento de que nada indica que ele vai voltar a cometer o delito, será que esse mesmo juiz não vai olhar para um marginal faccionado e dizer, não, peraí, também não é assim, você é um menino, tem a vida pela... Ele não é um terrorista, ele é uma vítima da sociedade, é um pobre coitado, os pais, infelizmente, não puderam dar a ele uma atenção, eu não posso ser responsável por meter esse garoto, esse jovem, na cadeia por 20 anos. Ou seja lá quantos anos for a condenação por terrorismo. Então, eu não vou considerar ele terrorista, eu vou dar aqui um alívio. Isso a gente vai ver a rodo, sob todos os argumentos que a gente puder imaginar, que vão servir para dizer, não, olha, no caso desse aqui, ele não era um terrorista, ele era um pobre coitado, ele era um desavisado. Então, eu não acho que isso vai resolver. O que tem a acontecer no Brasil é uma revisão completa do nosso Código Penal. Nós precisamos, primeiro, ter o respaldo, óbvio, das polícias para que elas possam fazer o trabalho para o qual elas foram concebidas para fazer. Os policiais precisam ter salário decente, equipamentos, treinamento para trabalhar e amparo do Estado para que eles, ao se verem sendo acionados aí judicialmente por eventos que acontecem durante o exercício da sua função, eles não tenham que responder do próprio bolso, arcando com advogados, arcando com reparo de viatura. Veja, o policial está atrás de um bandido, ele bate a viatura, ele encosta a viatura no meio da perseguição, ele tem que pagar do bolso. O delegado Palumbo nos relatou isso aqui. Então a gente precisa sair disso. Quando a gente vai para a questão penal, processo, esses criminosos são pegos, eles têm que ser punidos exemplarmente. Cada um na sua categoria. O ladrão de celular tem que ser punido de forma tão dura que nenhum dos seus amiguinhos vai considerar de novo a hipótese de roubar um celular. O receptador do celular roubado tem que apodrecer na cadeia para servir de exemplo para que ninguém mais compre celular roubado. O sujeito que rouba aliança, que rouba bolsa, que sai armado para colocar uma arma na cabeça de um pai, uma mãe de família ou de uma jovem, como aconteceu em São Paulo ontem, esse sujeito, ele nunca mais pode ver a luz do sol. Pena de morte e prisão perpétua, num país como o Brasil, são fundamentais. Porque se não houver punição à altura da pena de morte que o crime impõe no cidadão de bem, nada indica que eles deixarão de cometer os seus crimes. E aí a gente vai escalando, colocando essa turma em presídios que sejam presídios, para que preso leve vida de preso, para que eles tenham aquelas poucas horas de sol e, com isso, entendam o que é ressocialização. Ressocializar é ter uma pena tão dura que o dia que você sair da cadeia, você vai sair de lá nunca mais querendo voltar. Aí você está ressocializado. Porque enquanto você estiver na cadeia jogando videogame, com visita íntima, falando no celular, fumando maconha e mandando no cometimento de crime na rua, tenho certeza que estar na rua ou estar dentro da prisão não faz absolutamente a menor diferença, como não faz diferença para o senhor Fernandinho Beiramar e o senhor Marcola.
Pois é, essa pesquisa também revela a percepção do Fluminense e do Carioca em relação a muitas pautas que a gente debate aqui no programa rapidamente. Aumentar a pena de prisão para os condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. 85% são favoráveis. Enquadrar organizações de crime organizado como terroristas, trouxemos isso aqui, 72% são favoráveis. Retirar o direito à visita íntima nas prisões para faccionados, 62%. Também proibir saidinhas, olha isso, proibir saidinhas mesmo entre aqueles com bom comportamento ou que tenham cumprido a maior parte da pena. A maior parte das pessoas são favoráveis à proibição da saidinha, 53%. E aí, vários detalhes importantes também. Cada estado tem a sua própria lei com diferenciação nas punições de acordo com leis específicas, né? Um molde parecido com o dos Estados Unidos, 48%, maior parte das pessoas. E aí, enfim, outros detalhes relevantes aqui para a gente trazer para o debate. Mota, nem sempre a opinião popular é determinante, né? Basta lembrar do plebiscito, né? O referendo de 2005 que tratava do comércio, posse e porte de armas de fogo. Muitas vezes a população pensa de um jeito, mas a classe política acaba caminhando para o outro lado, né? No Brasil, poucas vezes a opinião pública realmente determina política pública ou legislação na questão da segurança pública. Até agora, a opinião pública não tem influência quase nenhuma, porque desde o fim do regime militar que a legislação brasileira caminha no sentido de tornar a vida do bandido mais tranquila. Agora, a gente tem que tomar cuidado, Caniato, porque uma coisa é você medir o sentimento da população. A população quer segurança. Todos nós queremos poder sair de casa sem medo de ser vítima de um crime violento. A gente quer poder dormir de noite com tranquilidade, sabendo que os nossos filhos vão chegar em casa. A gente não quer ruas infestadas de bandido. Agora, você submeter à população perguntas detalhadas sobre dispositivos da legislação penal, é preciso muito cuidado com isso, porque a maioria das pessoas ainda não tem informação suficiente, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista moral, para tomar essas decisões. Por exemplo, acabar visitas íntimas para quem é membro de facção. Por que só para quem é membro de facção? Quem disse que um sujeito comete um crime, e no Brasil qualquer tipo de crime, e quando é preso tem o direito a manter relações sexuais com um visitante, porque é isso que é visita íntima. De onde sai esse direito? Quem bolou isso? Quem criou esse dispositivo? A mesma coisa é o tal auxílio reclusão, que foi uma coisa louca criada no Brasil. Se o sujeito tivesse sido contribuinte do INSS, depois que ele cometeu um crime, é investigado, processado, condenado, começa a cumprir pena, ele recebe um valor maior do que o salário mínimo por mês. De onde saiu isso? Qual é a justificativa moral para isso? O sujeito comete um crime, um estupro, um assalto, um assassinato, um sequestro, uma tortura, espanca uma mulher, é preso e aí começa a receber um valor do Estado. Então, esses dispositivos legais e jurídicos, eles são criados porque eles são embalados na mesma retórica que nós denunciamos aqui praticamente todo dia, que parece uma coisa boba e tola, mas é o que está por trás de tudo isso, que é a ideia de que o criminoso é um pobre coitado, o criminoso comete o crime porque ele é discriminado, porque ele sofre com a desigualdade. Há inúmeras declarações de especialistas em segurança pública, quase todos intelectuais marxistas, cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, que dizem exatamente isso que eu estou falando. Só que eles usam um vocabulário super empolado que impressiona algumas pessoas. O que o povo quer é muito simples. O que a população quer é justiça e segurança. Cabe à nossa classe política pegar essa reivindicação justa e traduzir isso numa legislação que faça o que o Cristiano Beraldo disse.
neutralize o criminoso, incapacite, tire o criminoso do jogo. Agora, quem vai escolher a forma dessa neutralização é o próprio criminoso.